Tá. Gênesis 37, do 32 ao 35. Essa também é uma história muito conhecida. A gente tem falado bastante de histórias que são conhecidas. Nós falamos sobre Esther, né? Sansão e José, até aqui, não é isso? Sansão, Esther e José. Hoje nós vamos falar sobre Sansão, Esther e Abraão, que nós falamos. Hoje nós vamos falar sobre José. São histórias que geralmente as pessoas leem. Esse negócio dá um reflexo no meu olho, mas se não ligar, a iluminação não é tão boa. E eu não consigo enxergar sem óculos. Essa história de Esther, estou com Esther ainda na cabeça. A palavra falou muito no meu coração e foi muito forte para mim. Mas essa história de José é uma história bem conhecida. Mas a gente vai olhar a partir do sentimento de Jacó, né, que já era Israel àquela altura. Do 32 ao 35 diz assim. Vou ler do 31. Então, tomaram a túnica de José, mataram um bode e molharam no sangue. E a enviaram a túnica... deu um negócio aí. E enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar o seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica do teu filho. Ele reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei o meu filho até a sepultura. E, de fato, chorou seu pai. Essa palavra é muito conhecida. É uma palavra muito forte. Eu considero essa palavra... A palavra de Deus é muito forte. Mas essa palavra em particular é uma tragédia familiar, né? A gente vai encontrar outras tragédias em outros lugares, mas, em particular, essa é uma tragédia de ser o filho querido, o irmão rejeitado, né? Quem viveu o fato de ser um filho querido, de ser o filho preferido, sofreu o fato de ser o preterido dos seus irmãos. Você é querido pelos seus pais e não é querido pelos seus irmãos. Ou você está entre aquelas pessoas que o pai preferiu, ou você está entre aquelas que o seu irmão te odiou. Porque todas as pessoas, todas as famílias com a dinâmica em que há um filho preferido, geralmente há muito embate. Quando isso vai mudar é quando alcançamos, quando nós alcançamos maturidade. E a maturidade ela não vem assim tão fácil, né? Então, quando nós olhamos o nosso pai ter uma preferência pelo nosso irmão, automaticamente a gente fica chateado com uma palavra muito, muito branda, um eufemismo muito grande que eu estou usando para dizer. Nós ficamos mesmo muito chateados com essa situação. Então, ou você é José, ou você é irmão de José. Ou você é aquele que se irou com seu irmão, ou você é aquele que foi o acolhido, que foi o filho acolhido, né? E essa palavra, ela vem trazendo uma coisa, eu anotei desde o início, que é no versículo 37, versículo 2, ele é mandado para ver os seus irmãos. Eu sempre ouvi falar que José era um cara que fazia fofoca, né? Aí ele vai lá, encontra os irmãos e vai atrás dos irmãos e ele trazia mais notícias. O texto diz que eram os filhos das concubinas, não eram os filhos da Leia, eram os filhos da Zilpa e da Bila. Essas eram as que ele trazia má notícia. Ele tinha outros irmãos que eram os filhos de Leia, né? E teve também Benjamim. A palavra não diz que o Senhor amava ele, amava José, porque José era o filho da mulher amada. Eu sempre pensei, minha vida inteira, que era por ser ela a mulher amada. Mas não foi só esse o único motivo. Ele também era o preferido por ser o filho da velhice. A Raquel demorou muito para ter filho. Além dela ser a mulher que ele amava, a mulher que ele trabalhou anos e anos e anos e anos para conquistá-la, além disso, ela demorou muito para conseguir ter filhos dele. Então, ele era, assim, o filho da velhice dele. Ele fez uma túnica diferente para o filho e o vestiu. Aquilo causou mais ódio entre os irmãos, pela preferência. Porque aquela túnica destacava aquele irmão. Botava ele numa outra posição. E aí eu, quanto filha, eu vivi na minha casa a preferência também
Eu não era preferido. Então é muito duro para o irmão que não é o preferido ter essa sensação de que o teu pai ama mais o seu irmão do que você. O que é que está errado? Eu não sou boa o suficiente? Se eu me esforçar, eu serei boa o suficiente para o fazer me amar? Mas eles acharam uma saída muito peculiar, né? E muito. Deixa eu ver se eu consigo chamar um amigo meu aqui só um minutinho. Ele está sempre me pedindo para chamar, mas eu não sabia, né? Agora que eu sei. Pesquisar. Engraçado, a gente vai mexendo, a gente vai aprendendo. Pronto, consegui chamar. E ele consegue uma situação ali, no mínimo, estranha. Quando o irmão vai vê-lo, eles não estão no lugar que era esperado deles estarem, e eles resolvem aprontar uma com ele. Mas não é uma qualquer. Olha, lá vem um sonhador, porque José tinha sonhos. Ele falava de sonhos, ele falava que ele via que as coisas iam acontecer, ele falava que ele viu, eu acho que está tendo problema com a internet aqui. Parece que sim. O Márcio entrou aqui. Ele viu que tinha os problemas ali familiares, então ele começa a ter essa ideia. Toda vez que ele chegava lá e contava um sonho, ele conta 2 sonhos no texto, em que a lua e o sol, os fechos, se inclinavam para ele, dando indicação do ministério que ele viria a ter. Então, qual é a solução que eles acham para aquilo? Bom, por que a gente não pega o nosso irmão, matamos, jogamos ele por aí, levamos a túnica com sangue para resolver isso aí? E essa é a solução que eles acham para essa questão. E aí eles vão fazer isso, porque foi um plano bom. Sabe aquele momento que você tem uma epifania, eu tive um plano brilhante. E eles fazem isso. Eles vão ali, planejam matar, e aí Rubens intercede. Rubens vai falar, não vamos fazer assim. Vamos jogar ele ali no buraco e tal. Rubens, na verdade, não queria nem ele no buraco. Rubens, provavelmente, por ser o mais velho, já estava mais maduro, sabia que aquilo ali não ia dar certo. Era um péssimo plano. Mas Rubens fala, não, eu vou tentando resolver a questão e tal. Ele joga no buraco. E aí eles, vamos matar, não vamos matar, e Judá interfere também. Fala, não vamos matar não, para não ter o sangue dele na nossa mão. Vamos fazer o seguinte, vem ali um pessoal, a gente vende ele. Olha que maravilha, vamos vender. E vendem José para um pessoal que estava indo para o Egito. E quando vendem, achando que tinham achado uma solução, eles nunca pensaram o que o pai ia sentir. Existe coisa que nós fazemos no auge das nossas emoções, no auge das nossas sensações, que parece ser a solução da nossa vida. Geralmente é a pior saída. Nós falamos, olha, eu vou fazer assim, porque assim eu resolvo tal questão. E nós vamos por aquele caminho, não consultamos a ninguém, a não ser as pessoas que querem ter ideias como a nossa, né? A solução para aquela pessoa também é boa, talvez um ou outro diga, é melhor não, mas você nem quer ouvir. Nessa hora a gente quer ouvir quem está falando a mesma coisa que a gente. E foi o que aconteceu ali. Eles quiseram ouvir aqueles que estavam dizendo, olha, vamos mesmo, vamos matar. Vamos matar. Ah, não dá para matar, então vamos vender. Você imagina a situação de José. Um filho amado, querido, se vê vendido, olhando os irmãos ficando lá longe. A gente não sabe o quanto ele gritou, o quanto ele chorou, mas certamente ele o fez. Você imagina você ser protegido do seu pai, de repente se ver arrancado do seio familiar, sem a chance de negociar. Então foi o que aconteceu com ele. Depois de ser querido, depois de ser amado, ele se vê arrancado da família. E ele vai embora. E vai vendo os irmãos ficando menores, sem direito a voltar para casa. Plano feito, elaborado. Estamos livres de José. Oba! Festa! Chegou em casa para dar notícia. Olha, temos uma notícia. Vê se essa túnica não é a túnica do seu filho. A túnica que tinha provocado mais ódio. E José reconhece, essa é a túnica do meu filho. E começa a chorar. Eles não sabiam o que estavam provocando. Até que eles viram tudo o que tinha acontecido, viram Jacó sofrer imensamente e tiveram que aguentar aquilo, aguentar o que tinham feito. Tentaram consolá-lo e a palavra diz que ele não aceitou o consolo. Ele falou, não. Ontem eu falava com uma amiga minha, em que o namorado dela perdeu o filho, a Márcia até conhece,
E nessa situação eu falei, eu entendo ele, eu não sei se eu ia querer o consolo. Talvez eu não quisesse consolo para minha dor. Eu ia falar, não, me deixa sofrer. Foi o caso de Jacó, ele disse, eu não quero consolo. Eles não esperavam por aquilo. Ele tinha um montão de filhos, tira umzinho ali e a vida segue. A solução era perfeita, eles se livravam dele e a vida seguia, ó. Só que não foi assim que funcionou. Eles não imaginavam que aquele homem preferia morrer que continuar uma vida sem um filho que eles arrancaram de dentro de casa. E essa situação toda foi tão pesada, tão pesada, tão pesada, que foi inviável de se aguentar. E o que acontece com esse texto? Depois que isso tudo acontece, a Bíblia diz que nos versículos de 38, 1 e nos versículos 19, ele fala assim, que Abraão, eu cismei com Abraão, gente, estou com aquela palavra lá da segunda pregação, da segunda-feira. Na verdade, a palavra diz que por falta desse consolo que Jacó passou, eles se arrependeram. No texto seguinte, você vai encontrar Jacó se apartando dos irmãos. Ele perde 2 filhos e ele começa a ter uma vida desequilibrada. Acaba tendo relações sexuais com a nora para conceber e a situação dele era muito triste. Rubens se relacionou com a concubina, subiu à cama do seu pai, como diz a palavra. Rubens, com todas as suas... Quer dizer, a casa entrou numa crise familiar por causa de uma decisão precipitada. Porque, de repente, no afã de resolvermos algo, no afã de decidirmos algo, a gente fala, vamos por aqui, vamos, não aceitamos conselhos que sejam viáveis, e aí sofremos as consequências e as dores e fazemos outras pessoas sofrerem. Talvez você aguente o seu sofrimento e a sua dor, mas e o sofrimento e a dor do outro, você aguentará? Você aguentará o sofrimento do seu filho? Você aguentará o sofrimento do seu cônjuge? Você aguentará ver que uma atitude sua provocou uma dor tal que é irremediável para quem está vivendo? Nossas decisões, nossas atitudes geram consequências. Se nós não atentarmos para o fato de que teremos consequências, de que teremos problema, teremos mais problemas. É certo que, veja bem, José foi para aquele lugar, foi um cara que, apontado pelos seus sonhos, olha como ele é ridículo. O sonho que até o pai dele criticou dele. O pai que o amava tanto, falava, meu filho, por favor, então a gente também vai se inclinar para você? Pois tudo que estava acontecendo pela vontade de Deus. A vontade de Deus na vida de José para salvar Israel. Mas será que a gente precisa fazer outras pessoas sofrerem para que a vontade de Deus se cumpra na vida dela? Eu imagino que não. Eu imagino que não é necessário. Eu, pelo menos, espero não fazer ninguém sofrer para entrar no centro da vontade de Deus. Mas o que acontece ali é justamente isso. Quando eles planejam aquilo tudo, quando eles levam aquele homem para aquela situação, ele vai para o centro da vontade de Deus. Não sei se você sabe, mas estava prevista uma grande fome em Israel. E essa fome que estava prevista, ela acontece. E eles só se salvam. Israel inteiro morreria, que naquela época não era Israel. Eram os filhos, eram os descendentes de Jacó. Não era Israel quanto nação, era Israel quanto a pessoa, né? Então a parentela dele morreria e ali morreria a semente destinada para vir o Messias. Então o que foi que Deus fez? Deus usou aquela circunstância de inveja para treinar José. Então agora a gente vai deixar de falar das pessoas que provocam dor para falar daquelas que sentem. A sua dor tem a finalidade de te treinar. A sua dor tem a finalidade de te moldar. A nossa dor tem a finalidade de nos levar para um próximo patamar. Tem a finalidade de nos levar para um degrau maior, mais alto. Sem ela, é impossível que você assuma planos e projetos de Deus. Deus não chama meninos e nem meninas. Deus chama homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus. Você precisa se comprometer.
O que acontece é que nesse mundo de agora, o que nós vemos é uma quantidade imensa de lascividade, de idolatria, e eu digo idolatria de muitas formas, coisas que nós adoramos que não servem para nada. Pois a palavra de Deus, ela nos diz que José entra na casa de Potifar e a mulher de Potifar tenta ter relações com ele e ele diz, não, eu posso tocar em tudo, mas em você eu não posso. Sabe qual foi a decisão de Potifar? De José? A decisão dele foi não se contaminar sem que fosse com a esposa dele. Essa palavra é dura, ela é difícil, mas ela é verdadeira. Você precisa se decidir se você serve a Deus ou não serve. Que propósito você vai assumir com relação a Deus? Você pode cumprir alguns sonhos, mas o propósito de Deus, só quem anda em santidade. Você pode fazer algo grande. Você sabe que alguns nomes na história foram imensos, mas não conseguiram cumprir propósito. Não andaram em santidade. Não tocaram no Senhor. Não puderam tocar. O que a gente tem visto é uma confusão tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que as pessoas se perdem naquilo que é chamado e propósito. Você precisa se encontrar com o Senhor, sabe? Ter aquela atitude de José. Você sabe que quando José passou pelo que ele passou, quando ele estava lá, quando ele falava dos seus irmãos, eu pensava, ele era mesmo um dedo duro, porque eu pensava como os irmãos dele. Afinal, eu tinha vivido essa situação. É ruim mesmo, ficar vendo o irmãozinho Judas ali sendo amado e eles sacramentando a gente. Eu me colocava no lugar dos irmãos. Mas hoje, o lugar dos irmãos não me interessa. O que me interessa é viver a vontade de Deus. Hoje o que me interessa é que, na realidade, José era treinado, muito bem treinado por Jacó, para assumir responsabilidade. Responsabilidade, quando eu assumo, eu não poupo ninguém. Ou o meu filho ele anda naquilo que é a vontade de Deus, ou eu o corrijo. É assim que funciona. E era o que acontecia provavelmente. Ah, não foi não, Esther, porque ele foi, sim, ele se recusa a se deitar com a mulher de Potifar. Potifar talvez nem soubesse se ele mantivesse relação, mas Deus saberia. É aquilo que eu faço quando ninguém está vendo, mas eu sei o que eu estou fazendo, com que eu estou me comprometendo. E nós precisamos de um compromisso verdadeiro. Nós precisamos mesmo começar a fazer parte dessa videira viva e começar a frutificar, e começar a avançar e começar a crescer. Nós não podemos ter uma vida em que simplesmente está tudo bem, tá um oba-oba. Não é um oba-oba. Você e eu não dependemos da mão de outra pessoa para avançarmos no reino. Nós podemos avançar no reino pelo poder e majestade do nosso Deus. Ele nos chamou e nos capacitou para irmos além, sem precisar de muleta. E ainda mais, apesar das circunstâncias. Falta dinheiro, falta amigos, falta... Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ainda que o que eu fale seja absurdo, ainda que o que eu fale cause riso e vontade de me matar, ainda assim eu adorarei aquele que me chamou. Ainda assim, a minha casa será chamada para andar em santidade. Eu farei o possível para andar em santidade. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. A verdade é essa. E se você não começar um processo de santificação, um movimento em que você abre mão das coisas e começa a se conectar naquele que te chamou, meu irmão, essa vida vai passar, vai acabar e você não vai ver o melhor. Você não vai viver o melhor. Você não vai tocar no melhor. Porque existem muitas coisas que vão aliviar a nossa dor nessa terra. Muitas coisas vão aliviar. Mas só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só Ele nos cura. Só Ele sara. Só Ele evolui aquela criança lá de trás que sofreu dores e afrontas e tudo mais. Só Ele tem poder de pegar aquela criança pela mão, restaurar e fazer um homem e uma mulher. Eu quero que você entenda isso. Entenda que todo o processo de José é o meu e o seu é a nossa vida. Às vezes estamos no lugar dos irmãos e às vezes estamos no lugar de José. Saiba que eles sofreram lá a dor de ter feito o que fizeram com o irmão. E José cresceu. A palavra diz que o Senhor era com ele. Ele entrou na prisão. A gente não vê ele murmurar, dizer, caramba, que situação, hein? Por que eu sou? Eu logo reclamo. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Mas essa é a lição que o Senhor está nos dando. Por que você está reclamando? Está reclamando de quê? Essa dor é para te ensinar. Essa dor é para te mostrar. Essa dor é para te evoluir. Aonde o Senhor quer te levar.
o que ele quer fazer de você. Eu acredito que nos textos que a gente encontra por aí, nós encontramos muitos heróis, mas José é um exemplo absurdo, sem reclamação, sendo escravo, sendo prisioneiro sem ser culpado. Esse homem virou o governador do Egito. Quando ele passa por aquele embate com os irmãos, eu até separei aqui a parte do embate com os irmãos. Quando ele passa pelo embate com os irmãos, ele vê uma situação, eu imagino que o coração dele se trancou, no momento em que ele olhou. Olha, as pessoas que me venderam, que me tiraram da minha casa, que me tiraram do direito de viver com meu pai, em família. E aí ele faz uma situação, faz outra situação, até que ele se revela para os irmãos. Chora, fala que a mão do Senhor foi quem fez isso. Temos essa capacidade de dizer: o Senhor fez isso. O Senhor permitiu isso para que eu crescesse, para que eu evoluísse, para que eu o adorasse. Porque adorar a Deus, quando tudo está bem, show de bola. Mas quando aperta, quando somos acusados e atacados, quando somos desconsiderados, desmerecidos e perseguidos, é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil dizer: a mão do Senhor está fazendo isso. O Senhor quer algo. Eu, esses dias, fiquei pensando muito nesse texto, um texto que diz que eles saíram felizes por serem dignos, os apóstolos, de sofrerem afrontas pelo nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Porque nós não vivemos do que as pessoas acham, do que elas pensam. Nós vivemos de adorar um Deus vivo. Nós vivemos de seguir a um Deus vivo. E se nós não vivemos assim, precisamos aprender a viver. E o versículo 44, 31, eu separei aqui. Deixa eu abrir aqui rapidinho. 44, 31. Ele diz assim: vendo ele que eu acho que botei bem errado, gente. É isso mesmo. 44, 31. Vendo ele que o moço não está conosco, morrerá, e teus servos farão descer as cães de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura, porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se eu não tornar a trazer-te, serei culpado para com o meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo no lugar do moço, fique no lugar do moço por servo do meu senhor, e o moço que suba com os meus irmãos, porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Porque para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Sabe o que aconteceu aqui? Aconteceu que, por conta do que eles haviam feito, eles entenderam que não podiam sair por aí arrancando quem o pai amava, porque eles eram contra. As coisas não ocorrem porque nós somos contra ou a favor. Nós temos que fazer aquilo que é necessário. Temos que seguir a Deus, simplesmente. Mesmo que as pessoas não sejamos os preferidos de alguém, mesmo que não sejamos o grande amor de alguém, ainda assim, a nossa obrigação é adorar aquele que nos chamou. Não tem a ver com o sentimento do outro. Isso aqui é vertical, é entre mim e o Senhor. O que será feito de mim e o Senhor será feito. Se as outras pessoas vão ficar felizes ou não, não é problema meu. E ali eles entenderam. Eu não posso simplesmente dar um jeitinho porque as coisas não saíram do jeito que eu quis. Não é assim que funciona. Vamos então agora, né? Foi embora José, mas ainda falta matar um. Não, sabe o que eles entenderam? Que era problemática essa atitude. Que essa atitude era ruim, que ela não fazia bem. Que o melhor seria não fazer isso. Eles entenderam que tomar atitude por eles mesmos só ia causar dor e sofrimento para ele, para o pai deles, para a família. Então, o que eles fazem dessa vez? Não, eu não posso fazer isso. Isso já nos aconteceu uma vez. Não é o ideal, não é o melhor. O melhor é que o nosso irmão volte. Eu fico no lugar. E aí, é aí que José se revela, né? Há uma restituição ali, porque José percebeu que eles não tinham mais a mesma postura. José recebe a família vai morar no Egito. E aí você vai passar por uma outra etapa em que, na verdade, ele se torna um escravo a partir da saída para o Egito. Mas o que eu quero dizer aqui é que, em primeiro lugar,
as nossas atitudes geram dor e consequência. E pode nos dar um problema ainda maior. E vamos colher tudo que fizermos. Tudo que fizermos será feito. Nos trará consequência. Nós temos que tomar cuidado com isso. Tem um vizinho te chamando, tem uma outra Esther aqui, aí está chamando essa Esther. E o mais importante disso tudo é que, apesar de toda a dor que José passou, com certeza, ser preso, ser vendido, ser traído, tudo isso foi uma dor muito grande, mas tudo era para ele fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus. E ele cumpriu. E ele cumpriu. Ele cumpriu ali, ele foi ali e mostrou quem era Deus na vida dele, sem se desviar, sem se deixar ser levado por isso, tomar ódio dessa situação. Meu Deus, como nós precisamos aprender sobre isso. Então, que a sua dor gere crescimento, que o seu crescimento gere frutos, e que o seu fruto seja visto pelos homens, que o reino de Deus seja implantado através da sua vida. Que Deus comece a nos mover para o centro da vontade dele. Como será isso? Vai causar dor? Pode ser que cause. Não há garantia que não vamos sofrer. Mas com sofrimento ou sem ele, o reino de Deus é conquistado pela força. Nós temos que avançar. Nós temos que ir adiante. Nós temos que deixar o Senhor agir. Nós temos que deixar o Senhor mover as águas da nossa vida, para que os rios de água viva fluam do nosso ventre. Talvez eu e você estejamos com problema de sermos abençoados, com os poços entulhados. Mas o Senhor, nessa noite eu creio assim, eu creio que o Senhor tem nos falado para mudarmos a nossa postura, para perdoarmos, para andarmos mais uma milha, para darmos a capa, a outra face, para que nós possamos crescer. O reino de Deus é conquistado pela força. E essa força é que vai fazer você evoluir no reino, que vai fazer você ganhar o reino. O reino de Deus está aqui. O reino de Deus quer entrar na sua vida. A palavra de Deus diz assim: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Então eu quero te dizer essa noite, o importante de todas as coisas que ocorrem é você andar em santidade, você prestar atenção nas suas escolhas. As suas escolhas definirão quem você é. Preste atenção com quem você anda. A gente tem uma vida que nós somos influenciados por aqueles que andam conosco. Que tipo de influência você tem vivido? Que tipo de situação você tem vivido? Quem é você? Qual o nível da sua santidade? Qual o nível do seu comprometimento? Nós vivemos pelo reino. Nós vamos embora pelo reino. Nós estamos aqui só porque Ele nos chamou. O nosso tempo está contando. Nós temos tempo certo para sair. E nesse tempo certo, passamos o melhor. Vamos evoluir, vamos crescer, vamos andar em santidade. Abra mão do seu estilo de vida, seja ele qual for, para começar a seguir ao Senhor da melhor maneira. Eu acredito que eu separei um texto, que eu até botei lá no grupo também, que é Romanos 8:28, que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Não tenha medo das dores. Não tenha medo das circunstâncias. Não tenha medo das provas. Não tenha medo. Avance. Avance. Põe seus olhos no Senhor. Não se deixe levar por aquilo que você está vendo. Esse mundo vai passar. Porque tudo passa. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Jaz no lugar de morte. Jazigo. Saia para fora. Seja reedificado no Senhor. Avance no reino. Sabe? Seja aquela pessoa que está ouvindo a trombeta tocar. Está se decidindo por uma vida com o Senhor. Mas uma vida mesmo. Sabe? Um dia eu me decidi por uma vida com o Senhor. O Senhor me disse que o que eu conhecia não era santidade, mas que eu podia aprender sobre santidade com Ele. Eu quero dividir essa palavra de santidade com você. Quero te dizer que dor nenhuma pode separar do amor de Cristo. Dor nenhuma pode impedir que você seja filho. Dor nenhuma pode arrancar sua identidade de santo, chamado, separado, escolhido, sacerdote real, nação santa, povo adquirido. Somos nós. Isso aí somos nós. E apesar dessa geração louca querer nos roubar quem nós somos, você não pode se deixar roubar, sabe? Você não pode se deixar roubar de você mesmo.
por causa de momentos, por causa de situações, por causa de circunstâncias. Vamos ser aquelas pessoas que andam como José. Nos negamos a nos envolver com a prostituição. Nos negamos a nos envolver com tudo aquilo que não é o Senhor. Não é o Senhor. Não me serve. Só o que é do Senhor me serve. Eu queria que nós orássemos. Nós vamos chegar no fim agora. Eu queria que você guardasse o propósito de Deus para sua vida. Tirou o óculos por causa da luz, para não enxergar nada. Impressionante. Vamos orar ao Senhor. Ora comigo. Fala com o Senhor nessa noite. Confessa o seu amor. Arrependa-se de uma atitude que pode ser a que está te levando para longe do reino de Deus. E a porta está aberta. Entre por essa porta e encontre pastagem. Né? Vá adiante, avance no reino. Participe da mesa do Senhor, da Santa Ceia. Participe da comunhão dos santos. Participe do partir do pão. Participe da obra, da graça, da igreja. A senhora eleita, João, o apóstolo João, simplesmente chama de senhora eleita. Eu gosto muito dessa palavra. O Senhor abençoe a sua vida. Vamos orar? Deus, nós queremos te louvar essa noite, porque não há um Deus como o Senhor. Não há um Deus que se pareça contigo. A tua palavra diz que nunca antes se viu, nem se ouviu falar um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Por isso, Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, te honramos e te buscamos, porque o Senhor é o nosso Deus. Senhor, nós queremos dizer que não há nada que possamos querer ou viver que não seja em ti. Deus, eu quero te pedir nessa noite que o Senhor nos honre, Senhor, para andarmos em santidade contigo. Tudo aquilo que não entendemos, tudo aquilo que não vemos, tudo aquilo que ignoramos. Senhor, revela o nosso coração. Senhor, que eu possa andar em santidade contigo, que eu possa pregar o teu reino, despertar os filhos do reino. Deus, que nessa noite, o teu avançar, o teu mover e o teu querer alcance pessoas de todos os lugares e de todas as formas, para a glória do teu poderoso nome. Eu quero, nessa hora, entregar as casas nas tuas mãos e pedir que o Senhor fala conosco, Senhor. Fala conosco. Fala conosco durante essa semana. Fala conosco através da palavra. Fala conosco através de sonhos e situações, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós te agradecemos, te louvamos e te adoramos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.